Olá, agora você vai assistir ao programa da TV Câmara. Vamos começar com a palavra do presidente. Boa noite. Hoje a gente segue com mais uma sessão, com votação de projetos, requerimentos de informações. A casa também se encontra aberta com atendimento à nossa população. E a gente também está realizando uma pesquisa de satisfação dos nossos serviços, da nossa atuação aqui na Casa Legislativa. É muito importante para que a população participe, para que a gente possa manter aí o nosso selo de transparência. Então, o link está aí disponível no site da Câmara Municipal, nas nossas redes sociais. Então, peço que a população participe, dando sugestões e avaliando os nossos serviços. Chegou a hora do quadro Fique por Dentro. Olá, este é o ABC da Câmara, o programa que vai mostrar como funciona a Câmara Municipal. Neste episódio, vamos falar sobre a missão do vereador. O vereador tem 3 missões principais: fiscalizar as contas do município e as ações do prefeito, propor leis que atendam às necessidades do município e representar a população e suas demandas. Os vereadores têm também alguns deveres que estão descritos no regimento interno. O primeiro é que o parlamentar tem que residir no município. O segundo é que ele precisa comparecer às sessões legislativas. E o terceiro, que é participar das votações. Estes são alguns dos principais deveres do vereador, mas há outros: cumprir as atribuições que lhe forem conferidas, comparecer às reuniões das comissões, propor todas as medidas que julgar convenientes aos interesses do município, comunicar falta ou ausência e apresentar a declaração de bens, inclusive a do cônjuge. Antes de falar das atribuições, é importante lembrar um direito fundamental dos vereadores. Eles são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e nos limites do município. Vamos agora às atribuições do vereador. A Câmara Municipal precisa legislar sobre matérias de competência do município, como, por exemplo, sistema tributário, arrecadação e aplicação de rendas, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual, concessão de isenção e anistia fiscal, remissão de dívidas e créditos tributários. Mas o trabalho do vereador não fica só nas questões orçamentárias. A Câmara precisa pensar a cidade como um todo. Os parlamentares devem propor políticas, planos e programas municipais, locais e setoriais de desenvolvimento, a criação, organização e supressão de regiões administrativas e distritos do município, assim como a criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções públicas. 2 exemplos muito comuns que estão no nosso dia a dia são o tombamento de bens móveis e imóveis e a criação de áreas de especial interesse, seja ambiental, cultural, turístico, entre outros. A nomeação do efetivo da Guarda Municipal também é uma das atribuições. Todas essas atribuições também necessitam de aprovação do prefeito. É ainda atribuição da Câmara a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município. Essa fiscalização é feita com auxílio do Tribunal de Contas do município. Cabe ainda aos vereadores criar comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, sustar atos normativos do Poder Executivo, fazer diligências a órgãos da administração pública e ter acesso à documentação, tomar conhecimento de convênios, acordos e convenções coletivas, contratos celebrados com a União, estados e outros municípios ou com instituições públicas e privadas, e emendar a lei orgânica. Também é responsabilidade dos parlamentares dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito, além de fixar remuneração, conceder licença para afastamento do cargo e autorizar a ausência do município quando esse prazo for superior a 15 dias em território nacional. Os parlamentares também participam da aprovação de conselheiros do Tribunal de Contas do município e da escolha de 5 membros. Também é atribuição exclusiva da Câmara processar e julgar os conselheiros do TCM pela prática de infração político-administrativa, apreciar as contas anuais do Tribunal,
processar e julgar o procurador-geral do município se comprovada a prática de infração político-administrativa. Compete ainda ao vereador conceder títulos e medalhas a pessoas e empresas que tenham, de forma pública, prestado serviços de relevância para a cidade. Outra atribuição, de viés democrático participativo, é a autorização de referendo e a convocação de plebiscito. Hoje você conheceu um pouco mais sobre os deveres e as atribuições dos parlamentares. Até o próximo ABC da Câmara. Vamos ao resumo da 28ª sessão ordinária. O vereador Cláudio Damião iniciou as matérias da ordem do dia apresentando um requerimento de informações sobre o certame organizado pelo Instituto Consulplan, concurso público, cronograma de posses, impacto da concessão de serviços e observância aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Eu quero voltar aqui à tribuna para defender esse requerimento de informação. Bom, uma coisa a gente percebe, e não é uma percepção só minha, né? Tem sido uma percepção geral, de uma desorganização administrativa no município que implica em problemas vários. A gente visita uma escola, falta um profissional, você vai numa unidade de saúde, falta profissional. A gente recebe nas redes sociais reclamações de pessoas que fizeram um concurso, entregaram o documento, não são chamadas. E nós temos que responder a todas essas indagações que nos são feitas. E tudo isso pautado na lei. Foi feito um concurso público. Gerou-se uma expectativa para quem fez o concurso público. Eu, inclusive, não faz muito tempo, conheci uma pessoa que atua dentro de uma secretaria municipal, é uma pessoa imprescindível, ela é nomeada, embora tenha sido concursada, aprovada, já entregou o documento e não foi chamada. Como é que você explica uma situação dessa? Quer dizer, qual é a questão? É a desordem administrativa? É o privilégio à nomeação? É o favor político? Como é que essa cidade está sendo gerida, gestada, cuidada, zelada, né? Do ponto de vista da administração de pessoal? E a gente precisa saber. E aí o requerimento de informação é uma ferramenta importante para os vereadores. Nós temos um problema que já foi detectado, que é o limite constitucional com relação à contratação de pessoal. Se o município tem demanda de pessoal e está esbarrando na lei de responsabilidade fiscal, tem alguma coisa aí misteriosa que a gente tem que desvendar. Onde está o problema? Onde está o nó? E aí é importante que o Executivo venha a público para explicar, porque tem uma expectativa de quem fez o concurso, que quer ser chamado, que quer trabalhar, que depositou todas as suas esperanças estudando para um concurso público. E a gente precisa saber, por exemplo, a quantidade de cargos em livre nomeação. Se ele estabelece uma quantidade razoável, se é algo que extrapola o limite normal. Contratos temporários, RPAs, nós temos, precisamos saber. Eu visitei uma unidade de saúde e fiquei surpreso, a médica é contratada. Perguntei, a senhora é concursada? Não, eu sou contratada. Ora, se tem médico esperando no concurso para ser chamado, como é que a prefeitura acaba de chamar alguém por contrato? Sabe, não faz sentido, não tem lógica, vereadores. É algo que a gente precisa ter um esclarecimento. Onde está esse problema, esse gargalo? A gente quer só criticar? Não, nós queremos ajudar. A gente quer que o município se organize, que ele tenha capacidade de gestão, competência de gestão, especialmente do seu pessoal. Porque esse estrangulamento vai levar a impactos muito severos no atendimento à população. Porque você acaba gerando descontinuidade, você acaba gerando uma certa dificuldade do desempenho das próprias atribuições pela insegurança da permanência daquele servidor. Aquele que pode estar chegando, ele precisa de um tempo de preparo. O município está pensando nisso, está se organizando para essas funções e tarefas. O pessoal do setor de serviços gerais. Como é que o município propõe uma privatização de um serviço por 30 anos, entrega para uma concessionária, a cidade está um lixão a céu aberto? O que ela vai fazer com os servidores que são da própria prefeitura, que entregaram, que dedicaram a sua vida, né, a essa função? Elas vão para onde agora? E os que fizeram o concurso, que entregaram o documento, estão esperando para ser chamados. Essas pessoas vão para onde? Quer dizer, tem um limbo,
todo nesse processo que a gente precisa esclarecer. Eu quero trazer esse requerimento, que não é um requerimento só meu. Eu acho que é um requerimento que cabe aqui, e ele vai estar à disponibilidade na medida em que o município responder, a todos os vereadores, para que a gente possa abrir um debate aqui com relação a esse quadro. Porque a gente vai numa unidade de saúde, falta profissional. Ora não tem a enfermeira, ora tem a enfermeira, mas não tem o auxiliar de serviço bucal. Ora tem o auxiliar de serviço bucal, não tem o dentista. As coisas não se completam. Aí eu fico pensando, é só de incompetência administrativa ou por trás disso tem um projeto político, né? Porque às vezes a gente fica inocente, ingênuo, achando que é só desorganização. Pode até ser desorganização, mas pode ser um projeto, desestruturar tudo para favorecer uma outra onda, que é a onda da privatização dos serviços, que está sendo posta em prática pelo prefeito. Há quanto tempo a gente está vendo entregar quentinha, já foi até falado aqui por outro vereador, o município entregando quentinha, acho que foi o vereador Marcos Marins que falou. Há quanto tempo? Olha, eu visitei aquela cozinha, queriam impedir a minha entrada. Eu fui lá para fiscalizar uma obra de R$300 mil que não acaba nunca, igual obra de igreja, não termina nunca. Ah, mas o município não gastou dinheiro aqui. Foi uma doação, foi um empresário de Friburgo. E estavam escondendo o empresário de Friburgo. Olha, eu quero bater palma para o empresário de Friburgo que deu dinheiro para construir a cozinha. Mas o problema é que a cozinha não termina. E nós já gastamos mais de R$50 milhões com quentinha. Ora, não estamos falando de trocado não, gente, estamos falando de muito dinheiro. Recursos que podiam estar sendo aplicados na qualidade da alimentação, na qualidade do serviço prestado, na qualidade de vida dos servidores. Como é que a gente usa tão mal os recursos? Agora, com a privatização da Capina e Varrição, a cidade virou um caos. Isso está tudo dentro desse requerimento do ponto de vista da gestão administrativa. E a gente precisa entender. Para entender, precisamos requerer informação. Para requerer informação, a gente precisa aprovar. Depois de aprovado, temos mais uma etapa, que é um prazo de até 30 dias para o Executivo responder. E o que a gente espera é que responda dentro daquilo que está sendo perguntado, sem procurar atalhos, sem tentar não responder com clareza, né? Sem tentar evitar que a gente possa, com as perguntas aqui elencadas, trazer outros questionamentos, inclusive, do ponto de vista, inclusive, judicial, porque aquelas pessoas que fizeram o concurso e possam estar sendo, de alguma forma, embarreiradas no ingresso do serviço público, elas têm que ter os seus direitos reconhecidos e respeitados. Assim como os servidores que hoje trabalham, e assim como a audiência pública de ontem falou do adoecimento mental, isso está relacionado à qualidade da prestação do serviço público. Se é um serviço onde as pessoas estão sendo exauridas a ponto de adoecer física e mentalmente, é um quadro que a gente precisa conhecer, que a gente precisa estudar e que a gente precisa mudar. Portanto, eu solicito aqui a aprovação de todos os vereadores a esse requerimento. Obrigado, presidente. Requerimento aprovado por unanimidade. Na sequência, o vereador Max Bill apresenta um projeto de lei ordinária que proíbe a fixação de cartazes e anúncios em postes públicos, equipamentos públicos e árvores em Nova Friburgo. Vou fazer a defesa aqui da minha cadeira mesmo, um projeto simples, né, que não era nem para ter necessidade da existência de um projeto desse, mas infelizmente algumas pessoas não respeitam. Estava até brincando aqui com o vereador Bruno Silva, aqueles cartazes que falam, traga o seu amor de volta em 3 dias, 4 dias, isso é o que a gente mais vê, né, espalhado pela cidade. Mas para a gente colaborar com esse tema, foi um projeto de lei que eu recebi de um grande amigo, Jorge Correia, existia a necessidade de alguma punição quando isso acontece, né? Então esse foi o sentido desse projeto de lei, que a gente possa trazer algum tipo de punição para as pessoas que façam dessa forma. A primeira é apenas a notificação para retirada. Se persistir, aí sim, gera a multa. Então, peço aos pares aí a aprovação. É um projeto para manter, né, para retirar a poluição visual, que tem acontecido demais na cidade, né, e pelas questões ambientais também. Vou passar uma parte ao nobre vereador Cláudio Damião. Vereador Max Bill, pode parecer simples, né? Mas às vezes nas coisas simples que a gente identifica elementos muito importantes. Pode passar batido, os nossos olhos acabam se acostumando às coisas que estão postas. E a gente tem que ter esse senso crítico de olhar e falar, não, isso não está bom. A cidade não está legal. A cidade está poluída do ponto de vista visual. A fiação, eu estou apresentando um projeto, já deve ter entrado aí
na Secretaria, para a gente tratar do problema desses fios expostos também na cidade, tanto quanto colar cartazes e poluir visualmente. Uma outra proposta que a gente precisa trazer para o debate nessa casa, já tivemos no passado e não avançou, eu acho que a gente tem que retomar, é o projeto Cidade Limpa. Conversar com os empresários, com os comerciantes. As placas estão poluindo visualmente. Perfeito. Às vezes um prédio público bonito fica encoberto, uma fachada bonita fica encoberta. Não vai ser uma placa gigantesca que vai fazer ele vender mais. Talvez uma placa mais simples vai embelezar muito mais e vai atrair muito mais os olhos do cliente do que uma placa exagerada, emporcalhando, enfeiando a cidade. Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar no conjunto de olhar esses pequenos detalhes, que podem parecer pequenos detalhes, mas, ao final, eles são muito grandes, pela importância, porque nós estamos falando do lugar onde a gente mora, da cidade que a gente vive, que a gente ama, que a gente quer melhor. E isso melhora a estima das pessoas. Quando as pessoas passam e olham os postes pendurados de fio, tudo embaraçado, uma coisa horrorosa, sabe? A gente tem que começar a pensar sobre isso. Assim como a colocação de um cartaz numa árvore, hoje isso já não é nem ecologicamente mais aceito, antes se naturalizava. Enfim, eu acho que, conjuntamente, essa casa pode apresentar muitas iniciativas, muitas propostas somadas a essa, e a gente desenvolver coletivamente, talvez, um projeto aqui, Cidade Limpa. Eu vivi isso no passado, não avançou, eu estou trazendo esse tema de volta à pauta. Eu acho que a gente, de forma organizada e coletivamente, a gente tem que tratar desse tema, impulsionar o Executivo também a tomar as medidas, mas se ele não faz, vamos tomar as rédeas e vamos tocar para diante. Muito bem, obrigado pela contribuição, vereador. É perfeito, você vê que incomoda. Esse projeto de lei veio através de um amigo que constatou essa situação e trouxe para a gente aqui no Poder Legislativo desenvolver. Eu trabalhei por 10 anos na minha vida com comunicação visual. E o que a gente realmente olha hoje na cidade, de outdoor, nenhuma padronização. É uma placa de 4 metros de altura, a outra de 50 centímetros, a outra, né, aquela, tudo colorido, muita informação que você acaba não lendo nada. Se tivesse uma padronização de tamanho, né, tentar estabelecer um limite, a gente teria, pela publicidade, né, um retorno muito maior e a beleza visual que isso ia acarretar. Cheguei a ter acesso a esse projeto, a Cianf, na época que eu estava aqui na presidência, trouxeram esse projeto. É um projeto muito bacana, que envolve uma série de situações do município, e eu acho que cabe sim a gente, de repente, formar uma comissão e tentar trabalhar isso. Acho que a gente entregaria, né, um bom legado para a cidade. Projeto aprovado por unanimidade. Por fim, o vereador Marcos Marins apresentou um projeto de indicação legislativa para que o Executivo faça a proposição de um projeto de lei que dispõe sobre a instalação e manutenção de mecanismos sonoros nos semáforos do município, visando a promoção de acessibilidade e segurança na travessia de pedestres com deficiência visual, idosos e pessoas com mobilidade reduzida. Esse projeto de indicação legislativa foi conversado, na verdade, com as pessoas com deficiência, né? A gente conversou com diversas pedestres de Nova Friburgo, principalmente aquelas pessoas com deficiência visual, idosos e também algumas pessoas que têm a questão da mobilidade reduzida, né? A gente sabe que alguns sinais da nossa cidade têm um pouco tempo de duração, e também a gente tem já a problemática da educação do trânsito, que a gente fala há tantos anos aqui na cidade, mas, enfim, foi uma dedicação do nosso mandato. E aí, quando a gente faz essa indicação legislativa ao Executivo, é justamente pela nossa necessidade, porque a gente não pode aprovar um projeto de lei que obriga o Executivo a fazer isso, mas a gente pode orientar para que o Executivo, a partir de então, ele passe a ter esse entendimento que quando houver uma licitação ou quando houver alguma compra, alguma adequação dos nossos sinais de trânsito em Nova Friburgo, seja então respeitado a questão da acessibilidade e segurança para as pessoas com mobilidade reduzida ou as pessoas com deficiência. E dessa forma, esses sinais que tem um blip, não sei quem aqui já viu esse tipo de sinal em outros municípios, e outros estados, até fora do país, é muito comum o sinal que faz um blip, faz uma contagem regressiva. Para que serve esse blip que o sinal faz? É justamente para pessoas que não podem enxergar, né, que essas pessoas possam, então, ouvindo o som, saber que o sinal está fechado. E o sinal estando fechado, que ela pode atravessar a faixa de pedestres. Então, essa indicação legislativa nossa ao prefeito é justamente para que ele tenha essa sensibilidade com a pauta da mobilidade urbana e também com a pauta
das pessoas com deficiência e, dessa forma, também a gente tem essa adequação e modernização da sinalização de trânsito em Nova Friburgo. Lembrando, e é importante dizer, que a mobilidade urbana não é só para quem dirige, não é só para quem está num carro ou até para quem está num ônibus. A mobilidade urbana também é para os pedestres. Então, falar de calçadas, falar de acessibilidade, inclusive de limpeza das calçadas que estão bem ruins em Nova Friburgo, é a mobilidade urbana. Falar que elas têm o direito de ir e vir, falar que as pessoas com deficiência também são pagadores de impostos. Essas pessoas também merecem ir e vir, elas também merecem circular em Nova Friburgo. É esse o objetivo da nossa indicação legislativa e assim a gente ter esses sinais. Eu sei que não dá para fazer isso da noite para o dia, mas a nossa indicação é que a Prefeitura passe então a observar essa obrigatoriedade na sinalização de trânsito para que toda nova licitação que seja feita respeite a acessibilidade e a inclusão das nossas famílias atípicas e das nossas pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa é a nossa indicação legislativa e eu agradeço e peço que vocês aprovem. Eu acho que o vereador Cláudio, presidente, também pediu uma parte. Vereador Marcos Marins, eu quero parabenizar pela sensibilidade, né, desse projeto de indicação. E eu estava aqui lendo, juntamente com o doutor Bruno, a leitura dele, que essa instalação desse mecanismo, ele passa por várias comorbidades, né, deficiente visual, idosos, pessoas com mobilidade reduzida. E eu tive no desfile nesse final de semana, no domingo, me chamou muita atenção, e a gente justamente levar isso para o executivo, que a gente percebeu ali pessoas com mobilidade reduzida sem acesso ao desfile. Então é uma coisa que a gente tem que se atentar, né, ter essas pessoas ter acesso ao desfile, a qualquer outro evento dentro da nossa cidade. E esse projeto de indicação é extremamente importante e quero parabenizar pela sensibilidade. Obrigado, vereador. Tendo dito isso, eu peço a aprovação dessa nossa indicação e também que a gente conte com o apoio, com a defesa de cada mandato aqui da casa, na defesa das nossas famílias atípicas e das nossas pessoas com deficiência. Obrigado. Projeto aprovado por unanimidade. Vamos ao resumo da 29ª sessão ordinária. O vereador Marcos Marins abriu as matérias da ordem do dia, apresentando um requerimento de informações sobre procedimentos adotados na cobrança da dívida ativa municipal e no ajuizamento de execuções fiscais. Sobre o nosso requerimento, presidente, acho que ele é muito pertinente, porque ainda é uma constante em Nova Friburgo, os questionamentos que a gente tem recebido no gabinete sobre a questão dos bloqueios das contas, de salários que somem, principalmente de pessoas que são pessoas vulneráveis, né? A gente tem aposentados, pensionistas que vão ao banco e descobrem que seus salários foram bloqueados. E, por vezes, salários esses bloqueados que, inclusive pela eficiência pública, não faz nem sentido abrir um processo contra essas pessoas. Tem casos ali inferiores a R$300. A conta não se paga nem pela própria ação judicial. E aí a gente continuou recebendo, a gente sabe que esse foi um tema forte, até mesmo antes de eu ser vereador, né? Foi debatido muito na cidade em 2024, 2025, 2026 está na porta e tem muita gente querendo saber, e a gente também quer saber, né? Quantos processos, por exemplo, a própria prefeitura, quantas ações a prefeitura está respondendo por bloqueios, né, que a gente considera que são indevidos. Né? Você não pode, inclusive, bloquear pessoas vulneráveis, você não pode bloquear salários de aposentados, de pensionistas. Eu conheço diversas pessoas da igreja, da minha família, que tiveram salários bloqueados sem nem ser notificadas. E foram descobrir, foram tentar entender o que aconteceu, e muitas dessas de forma irregular. Isso gera ações contra a prefeitura, e isso vai ser respondido por anos. A prefeitura de Nova Friburgo vai responder por muitos anos, os próximos prefeitos, pelo que está sendo feito agora. Na hora de arrecadar, é um leão, literalmente. Na hora de cobrar impostos, eu já falei isso algumas vezes, né? O prefeito é um ótimo cobrador de impostos. A prefeitura, no que tange a arrecadar, ela é muito boa. Sabe cobrar da população os impostos. Mas na hora de entregar, não tem feito. Agora, nesse momento, eu não estou aqui para perseguir uma ação, mas para tentar entender a legalidade disso tudo que está sendo feito. Né? A gente tem aqui,
né, esse requerimento que tem como objetivo fiscalizar os atos que foram ali cometidos. A gente tem dezenas e centenas de reclamações dos munícipes, pagadores de impostos, pessoas que já tiveram, inclusive, a dívida prescrita, porque a gente sabe que passou de 5 anos a dívida é prescrita. Pessoas com a dívida prescrita tiveram suas contas bancárias bloqueadas e agora a gente quer saber, nem foram notificadas. Muitas nem foram notificadas. Por vezes, a sensação que eu tenho é que quem faz ou quem autorizou isso não passou por mãos humanas. Porque se passasse por mãos humanas, a pessoa veria que você não pode bloquear a conta de um aposentado, de um pensionista, por causa de uma dívida de 2015 de R$50. Ou de uma dívida que foi prescrita ou que ainda existe, e você tem que notificar essas pessoas para que elas possam comprovar que essa dívida ainda existe. Então, o objetivo do nosso requerimento é esse. Eu acho que esse tema já foi muito debatido em Nova Friburgo, de forma ampla. A população já mostrou a sua insatisfação sobre essa situação. Eu acho que, ok, dá a César o que é de César, tem que pagar imposto, paga, isso é fato, mas o que não dá é para a gente cobrar de forma indevida, bloquear contas de aposentados, de pensionistas, de pessoas que recebem um salário mínimo ou menos, de pessoas hipossuficientes. Isso mostra, talvez, uma falta de sensibilidade com as famílias friburguenses, uma falta de realmente de interesse público, né? Por que a prefeitura faz essa cobrança, não notifica de forma indevida, sem sensibilidade e também arrecada muito, e eu nem vou entrar no mérito de não estar usando bem o recurso, que isso aí já tem falado bastante todos os dias aqui do meu mandato, mas a gente quer entender que ação motivou isso e por que tem se entrado, inclusive, com ações judiciais e com ações de arrecadação que não são comprovadas na eficiência pública, ou seja, porque a gente está cobrando dívidas até inferiores a R$300. E aí, para vocês que estão acompanhando, o pessoal de casa, a gente está dizendo que a prefeitura está gastando mais para cobrar você do que o próprio valor a ser arrecadado. De uma dívida que já prescreveu porque já passou de 5 anos. E de pessoas hipossuficientes, aposentados, pensionistas e que deveriam não ter uma surpresa de, ao tentar pagar um cafezinho na padaria, descobre que a sua conta está bloqueada e às vezes não consegue nem colocar a comida na mesa da própria família. Isso não é exagero, isso foi relatado por centenas de friburguenses e agora esse requerimento reforça uma fiscalização, né, não só desse ano, mas que foi pregressa nos últimos anos e a população quer uma resposta em relação a isso. Por isso, a gente quer saber também, principalmente da Secretaria de Fazenda, para que a gente possa continuar a nossa fiscalização e deixar claro, tem perseguição nenhuma, nenhum servidor, nenhuma ação, mas a gente quer entender a legalidade e a moralidade desses atos, porque é muito fácil usar a lei ou o Código Tributário para cobrar, mas quando a gente quer cobrar também que o serviço seja bem prestado, que uma capina seja feita, que o hospital dê dignidade de atendimento ou tenha remédio, aí a gente está errado. Então é difícil ter bons cobradores, mas maus entregadores de resultados para a nossa população, tá certo? Esse é o meu requerimento. Eu peço, por favor, então, que os vereadores acolham a nossa demanda e também somem a essa luta para que a gente tenha respostas e a população também tenha respostas. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Logo depois, o vereador Cláudio Damião apresentou um projeto de lei ordinária que dá denominação à unidade de urgência e emergência do distrito de Lumiar. Eu quero apelar aqui para a sensibilidade humana, porque para a maldade já tem muito, né? Eu quero apelar para a sensibilidade humana. Uma criança morreu. Não poderia ter morrido, não deveria ter morrido. Se nós tivéssemos uma unidade 24 horas lá, talvez a Isadora estivesse aqui entre nós. Eu não quero culpar ninguém. Existem fatalidades. Mas existem soluções que são públicas e elas devem ser vistas e honradas como compromissos assumidos em campanha e levadas a cabo. Não foram poucas as vezes que nós fomos lá visitar aquela unidade 24 horas e chamar a atenção de que ela estava parada, não estava andando. Eu disse que era o prefeito das obras paradas, assim como tantas outras. Mas aí os ouvidos ficam fechados, os corações ficam insensíveis, parece que a coisa não anda, se acomoda, e aí vem a desgraça. E somente nesse momento é que o homem público lá se mexe, se move, a duras penas. E ainda assim muito insensível, não teve a capacidade de pegar o telefone, ligar para a família para desejar os pêsames, para colocar o poder público à disposição.
Isso é fato. Eu não estou criando, não estou inventando. É fato. Faltou empatia, faltou amor no coração. Para quem tem uma filha, para quem tem um filho, para quem sabe a dor de perder, é muito duro. E tem que se colocar no lugar do outro. E faltou essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro. E aí, depois das manifestações havidas lá em Lumiar, foi solicitado que nós apresentássemos o nome da Isadora para batizar aquela unidade. Ela faleceu no dia 13. No dia 15, nós apresentamos o projeto aqui nessa casa. 15 de dezembro de 2025. Cumpriu todo o rigor. Tramitou, andou pelas comissões, foi para a prefeitura. Eu quero agradecer ao vereador Isaac, da Comissão de Constituição e Justiça, que não prendeu o projeto andou, cumpriu o seu papel. Agora tem uma trava qualquer que a gente tem que destravar, porque essa falta de amor ao próximo, essa falta de sensibilidade, está batendo. Imagina a dor do Juan, que é um pai cuidadoso, amoroso, preocupado, atento. Não era uma pessoa fria, distante, não. Era um pai presente. Eu tenho filhas, eu tenho netas. Me dói no coração imaginar que alguém perdeu um ente querido, ainda mais uma criança. É muito triste, gente. E a gente vai travar um debate agora aqui se vai nominar ou se não vai nominar aquela unidade 24 horas. Alguém tem coragem de fazer uma coisa dessa? Isso é monstruosidade. Isso é monstruoso. É duro ter que falar isso, mas é monstruoso. Quem se coloca do outro lado para se opor à manifestação das pessoas. Tem aqui, hoje a Eliana, que fez a manifestação lá, dos moradores de Vale dos Peões, a Eliana, a Janiele, o Klaus. Não foram poucas as vezes que chamaram, que reuniram, que discutiram, que debateram, que se manifestaram democraticamente. Inclusive na ação rural, 300 assinaturas, eu fui para a tribuna para falar, estava lá presente o vereador José Carlos, estava lá presente o vereador Maicon, e eu falei sobre isso, e não houve oposição, ao contrário, nós temos vídeo das pessoas aplaudindo a indicação do nome. Então, assim, hoje, vir aqui defender, para mim, seria uma coisa natural, e imaginar que nós teríamos toda a facilidade de ver aprovado o nome da Isadora. Eu não quero crer que vai ter obstáculo. Eu não quero acreditar que vai ter obstáculo, que alguém vai se opor, que possivelmente o prefeito possa vetar, ele que faça isso se ele tiver coragem, porque falta hombridade. A gente tem que reconhecer que se não fosse, inclusive, os recursos oriundos da manifestação daquela comunidade, junto com o deputado Glauber, não teria nem unidade. Porque não é dinheiro que saiu do cofre do município, não. Isso foi emenda parlamentar, debatida com a comunidade, de forma coletiva. Aprovada de forma coletiva, é uma construção coletiva, e agora de forma coletiva, debatido em diversos fóruns, com diversas manifestações, com a contribuição dessa comunidade que sofre, que chora junto, que consola o Juan, e que se consola mutuamente. É muito difícil, é muito duro. Então o que nós queremos aqui é garantir que tenha unanimidade com relação a um tema dessa natureza. Isso não tem que ter disputa política. Que alguém lá não queira, problema de alguém lá que não queira. Que vá resolver os seus problemas. Que os nossos aqui nós vamos resolver. Aqui nós vamos resolver. Nós temos que aprovar. E aprovar de forma honrosa. De forma honrosa. Vai pisotear o nome de uma criança que foi sepultada no dia 13, que faleceu no dia 13 de dezembro. Alguém vai ter coragem de pisotear sobre o cadáver de uma criança para fazer ganho político? Isso é vergonhoso. Eu não queria estar fazendo esse discurso, não. Eu queria estar fazendo um outro discurso, fazendo uma outra fala. Sabe, confraternizando com as pessoas pelo fato da sensibilidade ter aflorado, de o amor ter aflorado, de ter uma consciência de que aquilo ali é um equipamento público, onde aquela menina hoje vai ser lembrada, porque ela vai salvar a vida de outras crianças. É isso, é por aí que eu quero caminhar. Pois é, eu já falei aqui das assinaturas, falei aqui das manifestações e falei dessa necessidade da gente vencer qualquer obstáculo que tenha, qualquer pedra no coração, qualquer gelo no coração que a gente consiga quebrar.
que aquele que está insensível consiga ser demovido dessa falta de sensibilidade, para que a gente possa, definitivamente, vencer essa etapa, garantir que o nome da Isadora vá compor ali a base daquela unidade, porque é uma unidade física, mas do ponto de vista humano, espiritual, aquilo nos toca. Nós estivemos lá, final de semana, visitando, entramos, conversamos com os profissionais, vimos a estrutura, ainda tem algumas coisas por fazer, a gente entende determinadas dificuldades, a gente compreende o desafio, mas a gente quer trazer e contribuir, nós queremos ajudar. Não é por outro motivo que a gente vai buscar emenda para trazer recursos para a saúde. Nós somos oposição ao governo Dom Maico do ponto de vista político e ideológico, mas não somos oposição a essa cidade, às dificuldades que passa o município. Nós trouxemos aqui recentemente a carreta do Mais Especialistas para zerar a fila provocada por esse governo, onde as mulheres não são atendidas, que desde outubro não tem um exame ginecológico. Imagina, um exame preventivo. Desde outubro não tem um exame preventivo. E a gente vai ficar discutindo agora se vai nomear ou não vai nomear uma unidade de saúde que seguiu todos os trâmites, foi para a prefeitura, passou pelas comissões, entrou na pauta da Câmara, e a gente vai ficar agora pensando se vai ou se não vai nomear. Quem está em casa assistindo deve estar falando, gente, o que está acontecendo? Deve estar pensando. Porque eu, se estivesse em casa assistindo essa sessão, eu ia ficar muito curioso. O que está acontecendo? Será que tem alguém contra? Alguém é contra? Alguém ainda vai tentar sepultar mais uma vez a Isadora? Será? O poder público foi responsável de alguma forma por tudo que aconteceu e mais uma vez ainda vai querer matar a Isadora? É isso? Eu não quero acreditar. Perfeito. Por 15 votos favoráveis e 2 contrários, o projeto foi aprovado em primeira discussão. Em seguida, o vereador Cláudio Leandro apresentou um projeto de lei ordinária que dá a denominação de Praça Joadir Custódio Teixeira a um logradouro público no bairro Varginha. Estou aqui hoje também defendendo um projeto de lei para nomear uma pessoa. Infelizmente, né, os projetos de lei, para quem não sabe, a gente tem que homenagear depois dessa pessoa morta. Infelizmente, a gente hoje, né, tem todas as possibilidades de bater palma para as pessoas quando está viva, homenagear quando está viva, e a gente só tem essa possibilidade. E, iniciando, né, essa história dessa homenagem, gostaria de registrar aqui a presença da dona Madalena, viúva do seu Joadir, que está aqui presente, a Suzana e Gedião, Suzana que é filha, Gedião esposo da Suzana. Enfim, para quem não conhece a Praça da Furufa, ali no Parque Santa Luzia, existia um terreno ali de 5.400 metros quadrados, durante anos e anos abandonado, com entulhos, lixo. E, graças a Deus, através do Estado, através de um grande amigo chamado Bernardo Rossi, nós conseguimos trazer uma quadra, um playground para aquela comunidade, onde vai ser construído uma área de caminhada, ou melhor, já está sendo construído, em breve essa reforma está sendo feita, daqui uns 2 meses, uma pista de caminhada, uma área pet, eu já falei aqui algumas outras vezes, uma quadra de esporte, academia ao ar livre, vai ter uns banquinhos, vai ser um cenário perfeito para a comunidade do Parque Santa Luzia, não só para o Parque Santa Luzia, mas para ali, para os bairros próximos, né, como Toledo, Bela Vista, Varginha, enfim. E essa praça começou a ser construída e eu, juntamente com a minha equipe, assessoria, nós nos preocupamos em homenagear aquela praça, dar um nome para aquela praça e fomos de casa em casa, batendo na porta das residências e fizemos uma pesquisa em relação ao nome da pessoa que poderia ser homenageado para aquela praça. Enfim, seu Joadir Custódio, por grata surpresa, tive a honra de conhecê-lo, um homem extremamente comprometido com a comunidade. Você fala hoje do bairro Nova Suíça, da evolução do bairro Nova Suíça, você agrega o nome do Joadir Custódio. É um homem que buscou pelo transporte público, buscou pela melhoria do bairro, pela escola. Ele praticamente foi como dizem, um desbravador. Dona Madalena pode falar muito melhor do que eu aqui. Eu fui lá na casa dela, vi várias fotos, juntamente com as comunidades, limpeza de rua, iluminação, enfim. Ele foi um guerreiro
E hoje a gente vê o reflexo do bairro Nova Suíça e aquela comunidade justamente atribui a todo o seu trabalho. E isso não pode ficar em vão. Então eu fiquei muito feliz diante da conversa dos moradores e foi quase unânime, dona Madalena, o nome do senhor Joadir, né, nessa nossa pesquisa. Teve alguns outros nomes citados que poderiam justamente estar aqui também, mas não teria outro nome. E eu lá na minha infância, como eu falei, eu pude presenciar a presença do Joadir Custódio na Igreja Sagrada Família, participou lá da construção da escola do JK. Enfim, eu tenho aqui da minha memória, de garoto, muito, assim... E essas pessoas, como o seu Joadir, eu posso citar aqui com propriedade, são pessoas que me fizeram melhor como homem. Hoje eu estou na vida pública e agradeço ao espelho que eu tive como pessoas como o seu Joadir e outras pessoas que eu comecei... graças a Deus, eu sempre observei as pessoas mais velhas, né? As suas condutas, e eu busquei isso para a minha vida, né? Eu ser participativo da minha comunidade, e seu Joadir com certeza, teve uma parcela dentro da minha índole, dentro da minha atuação hoje como vereador, e ele estava sempre buscando as melhorias. Então, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu trazer essa quadra. Eu falei muito com o nosso prefeito Johnny Maico, porque a gente olha para o bairro do Varginha, o Gedião, Suzana, Dona Madalena, a gente olha para o bairro do Toledo, a gente olha para o bairro do Bela Vista, a gente olha para o bairro do Nova Suíça, a gente olha para o Parque Santa Luzia, e graças a Deus agora vai ser contemplado essa praça. A gente não vê o espaço público para... A gente está falando de juventude. Quando a gente fala de espaço público, a gente fala de promoção de saúde. A gente está falando de interação social, de comunidade estar se reunindo, e a gente não tem. E graças a Deus, aquela comunidade vai ser contemplada com um espaço maravilhoso, e a gente vai falar muito ainda sobre isso. É um projeto histórico. Falo para você, para mim é um projeto histórico, você poder levar uma praça pública com um porte que vai estar sendo criado para aquela comunidade, que vai agregar para outras comunidades. Eu fico muito satisfeito, sabe por quê, Gedião? Como o seu Joadir deixou um legado para a Nova Suíça, e eu, graças a Deus, aqui eu posso dizer que eu vou poder contribuir para aquela comunidade também com essa praça pública. Então, acho que nada mais justo levar o nome do seu Joadir, como foi falado aqui, nosso primeiro secretário fez a leitura da história do seu Joadir. Eu quero agradecer a sua presença, Madalena, a presença da Suzana, a presença do Gedião, por estar tendo a honra de falar do nome dele aqui, e, se Deus quiser, o Executivo ter a sensibilidade de poder sancionar esse projeto e levar o nome do seu Joadir onde merece. Aprovado por unanimidade em primeira discussão. Obrigado, presidente. Na sequência, o vereador Max Bill apresentou, em segunda discussão, um projeto de lei ordinária que proíbe a fixação de cartazes e anúncios em postes públicos, equipamentos públicos e árvores em Nova Friburgo. Só queria consignar que fiquei surpreso com a repercussão desse projeto. Falei até com o vereador Cláudio Damião, falando um projeto tão simples, mas recebi muitas mensagens de elogio. Então, a gente fica contente quando a gente consegue atender à vontade da população. Então, eu só peço voto favorável aos demais. Perfeito. Então, o projeto foi aprovado em segunda discussão. Por fim, os vereadores apresentaram, em conjunto, moções especiais de louvor. Moção especial de louvor, autor vereador Dirceu Tardem, com a senhora Isabel Botelho Cordeiro. Moção especial de louvor, autor vereador Rômulo Pimentel. Ao projeto e time esportivo Friburgo Sporting. Moção especial de louvor, autor vereador Jânio de Carvalho, com a doutora Carla Cristine Chaus Abreu. Moção especial de louvor, autor vereador Max Bill, ao Bar do Léo.
Moção especial de louvor, autor vereador Wallace Piran. Ao tenente-coronel Michele Dias. Moção especial de louvor, autor vereador Wallace Piran. À cutelaria Arca de Noé. Moção especial de louvor, autor vereador Carlinhos do Quico. A senhora Débora Santos Novaes. Perfeito. Moções aprovadas por unanimidade. E assim termina mais um programa da TV Câmara. Até a próxima semana.